Olá, seja bem-vindo a mais um Câmara Aberta pelo canal 9 da Blue TV e pelo canal da Câmara de Vereadores no YouTube. Hoje abordaremos o tema da criação do Fundo Municipal do Idoso em Itajaí. Para falar sobre o assunto, recebemos aqui no estúdio da TV Câmara o Luciano Pinheiro dos Santos, que é o presidente do Conselho Municipal do Idoso de Itajaí. Boa noite, Luciano, tudo bem? Boa noite, obrigado pelo convite, tudo certinho. Bom, Luciano, antes de entrar na pauta dessa minuta que já foi encaminhada ao prefeito, que cria o Fundo Municipal do Idoso em Itajaí, vamos abordar um pouquinho como é que está funcionando o Conselho do Idoso aqui no município. Primeiro, quais as atribuições ele tem aqui em Itajaí? O Conselho Municipal do Idoso é um conselho formado paritariamente por membros da prefeitura, de servidores, indicados pelos secretários e pela comunidade, pelas associações não governamentais, né? E o total são 24 pessoas representadas, né, com seus titulares e suplentes. E o Conselho tem a função de fiscalizar as ações do município quanto às políticas públicas voltadas à pessoa idosa, né? Não é um conselho deliberativo, nós não deliberamos... É consultivo. É consultivo. Consultivo. Bom, Luciano, e hoje como que funciona essa estrutura, o diálogo até para quem deseja ingressar no Conselho do Idoso pela comunidade, porque a eleição ela é a cada 2 anos, 2 é anos, isso. Como é que funciona essa aproximação das pessoas da comunidade, porque tem as cadeiras governamentais e as da comunidade, Isso. é isso? Como é que funciona essa aproximação entre o Conselho e essas pessoas que desejam participar dessa discussão? Então, hoje o Conselho já está formado, né, já foi indicado no último fórum realizado em 2015, que foram feitas essas escolhas dessas entidades que farão parte do Conselho. Nós estamos trabalhando para o novo fórum que deve acontecer em outubro, final de outubro provavelmente, a gente não tem data ainda definida. E aí, nesse fórum nós vamos escolher as entidades que farão parte da nova gestão do Conselho a partir de 2018, né? Mas assim, de qualquer forma, qualquer pessoa pode também participar da reunião do Conselho, né? Ela, claro, não tem poder de voto ou de tomar alguma decisão, mas pode participar abertamente. Ela acontece todas as terceiras sextas-feiras do mês, na Secretaria de Desenvolvimento Social, na Rua Brusque, número 257, e na Sala de Conselhos, a partir das 14 horas até umas 16, 17 horas, mais ou menos, né? Então, está aberto o convite para quem quiser também conhecer um pouco o trabalho do Conselho. É interessante destacar que dessas cadeiras que são metade governamental e metade não governamental são ocupadas pelas entidades. Aí, no caso, quem ocupa a cadeira são os presidentes das entidades ou... São indicações das entidades, não necessariamente o presidente, né? Vamos por hoje, nós temos indicação do Asilo Dom Bosco, né? Da Associação de Gerontologia, nós temos de não governamental. O asilo não manda o presidente, ele manda um tesoureiro, alguém que possa realmente fazer representar. E falando nisso, é até importante que a gente saiba que as pessoas que fazem parte do Conselho devem ser escolhidas não simplesmente para ocupar uma vaga, elas têm que ser, têm que ter interesse com a causa do idoso. Tem que ser participativo. Participativo, senão o Conselho não vai ter função nenhuma, né? Já acontece isso muito no governo. Infelizmente, o governo, os secretários, quando recebem pedido de indicação de um conselheiro, e aí, comum, eles olham e dizem, manda o fulano, entendeu? E aí vai o fulano lá que não acrescenta nada. Uma situação que acontece em diversos conselhos municipais, né? Não é só do idoso, em todos os conselhos é assim. Às vezes, a discussão e o propósito do conselho é encarado de uma forma, às vezes, com não dando a devida importância, e acabo que designam, às vezes, assim, não, vai lá, escuta, mas às vezes a pessoa não está inteirada sobre a pauta, sobre quais as demandas, né? Exatamente, a gente tem passado isso no Conselho também. Aí, ausência nas reuniões, né, com frequência, porque a pessoa não tem interesse, não participa, não está diretamente, né, relacionado ao idoso, e aí ela não vai nas reuniões do Conselho. Apesar de a gente cobrar, né, insistentemente assim, que os conselheiros participem.
E aí a gente pede para os secretários, quando forem indicar os seus representantes, que façam realmente uma indicação de pessoas que estejam envolvidas com cada conselho. Itajaí tem muito conselho, né? Tem, acho que mais de quase 30 conselhos, entendeu? São muitos ativos e alguns que não estão realizando reuniões periódicas também. Exatamente, né? Tem alguns que estão parados, né? Essa é algo a se pensar, porque a mobilização ela não pode partir do conselho, da presidência do conselho mobilizar os conselheiros. Isso tem que ser uma iniciativa própria de cada integrante, porque a política pública para o idoso ela tem a necessidade para toda a comunidade, para toda a sociedade, não é? Exatamente. Quando pensa em política pública para o idoso, vamos supor, se eu pensar numa política pública para o idoso hoje, eu também estou pensando para mim, né? Daqui a uns anos eu vou utilizar dessas políticas públicas que nós estamos trabalhando hoje. Para si e para os familiares, exatamente. Amigos. Então não é só... tem que pensar no idoso como um todo, né? Como a cidade toda. Eu até tinha comentado sobre a cidade do idoso, que existe um projeto da Prefeitura de Itajaí a respeito disso. E nós, como um conselho, pensamos que a cidade do idoso tem que ser... Todos os espaços públicos têm que estar voltados à pessoa idosa, pensada na pessoa idosa. Aí você comentou sobre a pessoas com deficiência, né? Se você faz uma acessibilidade para um deficiente, é claro que o idoso também vai se beneficiar disso. Mas tem outras formas de acessibilidade que é exclusiva do idoso, né? Pisos antiderrapante, corrimão para ele poder subir uma escada ou uma rampa, alguma coisa assim, né? Então, quando o prefeito falou sobre a cidade do idoso, eu acredito que ele deva pensar como uma cidade como um todo, né? E não um local só um espaço destinado. reservado, né? Bom, Luciano, Fundo Municipal do Idoso. Por muito tempo ele foi discutido, debatido, mas agora a minuta foi entregue ao prefeito. Isso, então ela já chegou até um tempo atrás, aí veio para a Câmara para discussão, foi encaminhada através de um vereador, se eu não me engano, e agora a gente fez novamente um apelo, porque já é uma determinação do próprio Tribunal de Contas que Itajaí tem essa lei, né, criada e nos pediu prazo para que a gente implantasse essa lei. Então nós fizemos uma minuta, encaminhamos ao prefeito e ele já encaminhou para a procuradoria. Então tem que passar por vários setores para finalizar, entendeu? Então está no meio do caminho ainda. E eu soube que saiu da procuradoria, já foi para a Secretaria de Planejamento, que já fez o seu parecer, está na Secretaria de Fazenda, agora também fazendo parecer, porque quem vai gerir as contas do fundo é o secretário de Fazenda em conjunto com o secretário de Desenvolvimento Social, né? E por que essa lei é tão importante para a gente agora, né? Porque a lei que criou o Fundo Nacional do Idoso, ela determina que os municípios também tenham a sua própria lei. Porque hoje, se uma pessoa física quiser fazer uma doação, como tem com a lei da criança, né, do Fundo da Criança, o FIA, a pessoa física ou a jurídica não pode fazer doação para o Fundo do Idoso porque tem que estar criado aqui no município. Então, não existe o fundo. Não existe, exatamente. Então, ela não tem como fazer essa doação. Hoje, de acordo com o fundo, da lei do Fundo Nacional do Idoso e com a nossa minuta lá que a gente fez, do projeto de lei, as pessoas jurídicas podem doar até 1% do imposto devido e a pessoa física 6%. Então, a gente pensa assim, 6% é pouco, 1% é pouco? Não, não é pouco. Se nós fizermos uma campanha boa de divulgação, de convencimento das pessoas a fazer essa doação, porque elas teriam que pagar um imposto de qualquer forma. Então, elas podem tirar uma parte desse imposto e destinar para o fundo. Luciano, o Fundo Municipal do Idoso, ele, com o passar do tempo, ele acaba angariando recursos e tendo uma expressiva quantia de dinheiro. Como que o gestor pode usar isso, que é o secretário da Desenvolvimento Social? Como que pode ser usado, em que tipo de projetos, em que tipo de ações podem ser utilizados os recursos? Na realidade, a gente ainda não trabalhou na aplicação ainda, né? Mas se pensarmos como é hoje a Secretaria de Desenvolvimento Social, que tem de todo o dinheiro que entra no Fundo Municipal de Assistência Social, que atende tanto idosos como crianças, como jovens, né, adultos, uma parte desse dinheiro também da Secretaria de Desenvolvimento Social atinge o idoso. De que forma?
Hoje a Prefeitura tem um centro de convivência do idoso, que lá idosos passam um dia, 2 a 3 vezes por semana, são vários grupos. Tem os grupos isolados nas comunidades, né, que é o CMUs, né, que os idosos também passam um dia lá. Então, esse dinheiro pode ser aplicado dessa forma, né? E talvez também no centro-dia, que a Prefeitura também tem um projeto de construção do centro-dia. Pode ser utilizado lá também dessa forma. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Até já! Quando você deseja que algo evolua, é fundamental acompanhar passo a passo. É preciso estar presente e expressar seu ponto de vista participando de cada nova etapa, para que o resultado final seja de qualidade. Com a cidade que amamos não é diferente. Venha participar das sessões da Câmara de Vereadores de Itajaí e seja um cidadão atuante. A mudança vem com a sua participação. Voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Hoje recebemos o presidente do Conselho Municipal do Idoso de Itajaí, Luciano Pinheiro dos Santos. Bom, nós estamos falando a respeito da criação do Fundo Municipal do Idoso, que já está o projeto no Poder Executivo, tramitando pelas secretarias, mas ainda virá para a Câmara de Vereadores, é isso, Luciano? Isso é o último passo, né? Para que o prefeito possa encaminhar para a Câmara de Vereadores, ele tem que saber que a minuta que nós encaminhamos está dentro de acordo com a lei, né? É um projeto de lei, então ele tem que verificar se tem condições orçamentárias de criar o fundo, de que forma que esse fundo vai ser criado, quem vai gerir. Aí, por isso que eu falei que passa pelo secretário da Fazenda, passa pelo secretário de Desenvolvimento Social. Então, o último trâmite agora que eu soube está na Secretaria de Fazenda, para que o secretário dê o seu parecer a respeito das contas do fundo, né? E eu acredito que, acho que mais um mês, o prefeito deve estar encaminhando. Estamos torcendo para que saia esse ano ainda, para que a gente possa fazer uma boa campanha para o imposto de renda do ano que vem. Porque se a lei do fundo passar do prazo de declaração do imposto de renda, é só no outro ano do exercício de 2019. Né? E é interessante que se tenha um prazo para fazer a campanha de mobilização e de incentivo, que as pessoas doem ao fundo municipal. Então, o ideal é que fosse aprovado agora, no máximo até outubro, para que pudesse valer a partir de 2018, entendeu? Você falou em Fundo Nacional. Fundo Nacional do Idoso. O Fundo Municipal, ele segue a base do que... a mesma base do Fundo Nacional. Né? Porque algumas repasses podem ser feitos de fundo a fundo, que a gente chama. Né? Então, se não tiver a criação do fundo municipal, talvez o Fundo Nacional não possa fazer algum repasse diretamente para o fundo daqui de Itajaí, entendeu? Então, tem que ter a lei. Então, isso já é uma exigência também do governo federal, né? Bom, é uma situação que só traz benefícios ao município, até porque é uma nova fonte de recursos entrando no caixa, que tenha destino... Exatamente. Até então, porque esse ano o governo federal ele diminuiu o repasse de recursos para o Fundo Municipal de Assistência Social e, consequentemente, o idoso não se beneficiou, né? Acabou perdendo um pouco de recursos. Então, se a gente tiver uma outra fonte de recurso, que é através do imposto de renda, seria interessante, então, que já tivesse essa lei aprovada o mais rápido possível. Durante a elaboração, surgiram muitos argumentos falando que não seria necessário o Fundo Municipal do Idoso por haver Fundo Municipal de Desenvolvimento Social. De assistência social. Isso, de assistência social, como é que... Não, até que não. Até que eu achei até que iria ter esse tipo de bloqueio, mas não teve. Na última conversa que a gente teve com o prefeito, ele se mostrou extremamente aberto à criação da lei. Né? Ele até pediu para que a gente encaminhasse o projeto, a minuta. E eu acredito que ele só está correndo esses trâmites normais, que são obrigatórios, porque é obrigado a criar uma conta específica, não só
bancária para receber o recurso, mas tem que ter, no orçamento da Prefeitura de Itajaí, tem que ter a criação do fundo lá. Como tem hoje Fundo Municipal de Assistência Social, uma rúbrica específica, né? Uma unidade orçamentária, tem que ter uma unidade orçamentária também para o Fundo Municipal do Idoso. Então, por isso que demora um pouco, porque deve estar vinculado ao PPA, LDO, a LOA e todos esses trâmites que fazem parte do orçamento do município, né? Então, por isso que eu acho que demora um pouco. Mas nós temos apoio de alguns vereadores também que estão cobrando do prefeito para que essa lei saia o mais rápido possível, né? Então, a gente tem um apoio bastante expressivo. Eu acredito que outubro... Segundo semestre deve vir para a pauta. Eu acredito que até outubro, né? Estamos torcendo para isso porque a gente queria justamente que o prefeito sancionasse a lei junto com o fórum. Né? O que é o fórum? O fórum é um dia, uma tarde de debates, de palestras sobre políticas públicas, né? Nós já estamos trabalhando para qual é o tema que nós vamos abordar, quem vai ser o palestrante. Então seria interessantíssimo se o prefeito pudesse estar no fórum e trazer a notícia de estaria sancionando a lei do Fundo Municipal do Idoso. Luciano, uma importante ferramenta de atendimento ao idoso que está surgindo no Brasil e já tem algum tempo, mas ainda não chegou em Itajaí, é o Centro-Dia. O município tem esse interesse em implantar um Centro-Dia aqui? O que é o Centro-Dia, na realidade? É um espaço de convivência onde o idoso chega de manhã, a família deixa o idoso lá e pega ou num período, ou no final da tarde, no começo da noite, né? Só que para ser considerado centro-dia, esse local, além de ter um educador social, além de ter educador físico, porque o idoso tem que praticar alguma atividade nesse dia, enquanto ele estiver nesse centro-dia, tem que ter também profissionais da área da saúde. Por isso que Itajaí ainda não tem oficialmente um centro-dia. Nós temos aqui alguns espaços que as pessoas consideram como se fosse uma creche, né? Que o idoso passa o dia, mas não tem atendimento na área da saúde, então não são considerados. A Prefeitura de Itajaí, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, encaminhou já um projeto para o governo federal e solicitando recursos para a construção do centro-dia. A princípio, a construção será junto com o CCI, que tem um espaço já bem amplo, Centro né? de Convivência do Idoso. Isso, aqui no bairro São Judas. No São Judas. Isso. Tem algum outro já? Não, só tem esse Só por tem enquanto. ali. Então, Quantos atendidos ali aproximadamente? eu acho que deve ter uns 400 idosos, pelo menos. Que são, eles já Está concentrando tudo ali, né? a gente tem mais outros, que é o centro de múltiplo uso, em outros bairros. E daí oferece Isso, só que o diferencial do CCI é que o idoso passa o dia todo lá. Tem almoço, tem várias atividades, né? E o centro de múltiplo uso são só no período da tarde, se eu não me engano. E aí o centro-dia, se for aprovado pelo governo federal, o município deve construir e aí vai ter uma oferta, né? Porque assim, a gente sabe que tem idosos que não têm condições de ficar em casa, a família não tem condições de colocar um cuidador, né? E aí então isso vai ajudar bastante, né? A demanda, se eu não me engano, seriam mais de 70 idosos precisam de um centro-dia aqui em Itajaí. Já foi feito um levantamento? Já foi feito o levantamento. Então. Falando em levantamento, a Secretaria de Desenvolvimento Social também está encaminhando, já encaminhou, se eu não me engano deve sair o contrato agora para esse mês de setembro, vai fazer um censo do idoso. Censo do idoso, que é uma determinação também do Tribunal de Contas. Eles vão fazer uma pesquisa. O censo, na realidade, não é uma amostra, né? O censo vai de casa em casa. Então, a partir de um questionário de mais de 100 perguntas, eles vão ter um diagnóstico bem preciso de como que está a situação do idoso aqui em Itajaí. O idoso hoje, ele começa a se encaixar a partir dos 60 anos, 60 é isso? anos. Começa a adquirir os direitos e... Aqui em Itajaí, no caso do transporte coletivo, de filas, de espaços exclusivos, de atendimentos exclusivos a partir de 60 anos, né? O Conselho Nacional do Idoso agora baixou mais uma resolução determinando que idosos acima de 85 anos têm que ter atendimento prioritário.
prioritário, não é preferencial, não é. É prioritário em todos os atendimentos na área pública, né? Se apresentou no departamento público, precisa ser atendido imediatamente. Imediatamente, exatamente. Tanto na área da saúde, em atendimentos de consultas, né? Também eles têm Isso é direito. muito interessante, porque o que a gente vê, principalmente na mídia nacional, de reportagens falando, às vezes, do descaso de pessoas idosas, às vezes mais de 80 anos, nas filas de hospitais, aguardando atendimento, no banco e outras, às vezes para conseguir um documento que perdeu ou que precisa emitir. Você sabe que a gente só sabe o que passa uma pessoa quando a gente passa exatamente o mesmo problema que ela, né? Eu sempre falo isso como referência, assim, você sabe o que é perder um pai ou uma mãe? Aí a pessoa diz, sei, você já perdeu? Não, então você não sabe, né? Você sabe o que é ter um filho? Eu sei, já tem filho? Não, então não sabe. Então você tem que passar por aquilo para poder ter aquela experiência, né? E aí, com relação a isso do idoso, existe um trabalho interessantíssimo que nós estamos tentando colocar isso em prática através do Conselho, é fazer com que a pessoa sinta na própria pele o que é ser um idoso. Aí, de que forma isso pode ser feito? Então, são acessórios que são colocados, você já viu isso? Já vi. Nas já articulações, no ombro, um capacete com encurtamento para que ele fique muito curvado. Então, a ideia nossa é que assim, a gente consiga esses acessórios e leve nos locais onde há vamos supor, um posto de saúde, né? Fazer um funcionário novo, colocar esses acessórios e sentir na pele durante todo o dia de trabalho dele, como é que seria um idoso que ficaria 2 horas sentado, esperando para ser atendido, ou em pé, e ele trabalharia com todos esses acessórios para poder sentir na pele o que um idoso passa quando você disse assim, que não é bem atendido, ou demora para ser atendido, né, ou tem um descaso de alguma forma, né? Às vezes apenas o demorar, o descaso na hora de atender já acaba se tornando uma espécie de violência, né? Sim. Porque o idoso fica ali, às vezes, com o amparo, às vezes, é limitado da família. E sem falar aqueles que também não têm os familiares próximos que possam dar um suporte para ele no lugar. Depende, muitas vezes, do poder público. Então, e aí o descaso, quando você falou de violência, até quero tocar sobre isso. Itajaí tem... A gente pensa que não, talvez porque não é divulgado muito, mas existem muitos casos de violência contra idosos, né? Só o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, recebeu esse ano mais de 70 denúncias, né? Nós vamos fazer um rápido intervalo. No terceiro bloco, a gente fala um pouquinho mais desses mais de 100 casos de denúncias, é isso? Foi mais de 70 casos. Mais de 70 casos de denúncias. Durante esse ano. Sempre pelo Disque 100. Disque 100, através de telefonema também da Secretaria de Desenvolvimento Social, ou até através do Conselho Idoso, que nós também encaminhamos, mas principalmente pelo Disque 100. Nós voltamos em seguida. Até já. Quando você deseja que algo evolua, é fundamental acompanhar passo a passo. É preciso estar presente e expressar seu ponto de vista participando de cada nova etapa, para que o resultado final seja de qualidade. Com a cidade que amamos não é diferente. Venha participar das sessões da Câmara de Vereadores de Itajaí e seja um cidadão atuante. A mudança vem com a sua participação. Voltamos com o terceiro bloco do Câmara Aberta. Hoje participa conosco Luciano Pinheiro dos Santos, presidente do Conselho Municipal do Idoso de Itajaí. Bom, Luciano,
A gente falou no segundo bloco a respeito dos casos de violência contra o idoso. Itajaí, já são mais de 70 neste ano, é isso? Isso. Isso sem contar a demanda reprimida do ano passado, porque o Centro de Referência da Especialidade da Ciência Social, o CREAS, tem uma demanda muito grande, né? Mas, assim, ó, se você souber de alguma violência, seja física, seja verbal, alguém que pega, porque o idoso às vezes não tem condições de ir no banco, alguém vai lá, saca o dinheiro do idoso, da aposentadoria, e utiliza desse dinheiro, né? E o idoso fica sem condições de se manter, uma violência verbal, uma violência, um assédio, né? Nós tivemos uma denúncia da nora gritando com a sogra, chamando ela de malandra e quase bateu na sogra, né? Então, se você tem algum tipo de denúncia, você pode fazer através do Disque 100, que isso é um número nacional para qualquer tipo de violência, e ali você é atendido, preenche, né, através do telefone, preenche um cadastro e esse Disque 100 já encaminha diretamente para o CREAS. Ou você pode fazer a denúncia também através do e-mail do Conselho, que é cmi@itajai.sc.gov.br. Você pode também ir no Conselho do Idoso, que é na Secretaria de Desenvolvimento Social, também fazer a sua denúncia. E todas essas denúncias que nós recebemos, nós encaminhamos para o CREAS. Pode ser denúncia anônima. Pode, anônima, ou a pessoa pode se identificar, não tem problema. Porque às vezes, na questão com vizinhança, às vezes as pessoas não gostam de se identificar. Exatamente, até para não medo. se comprometer, porque daí já tem às vezes casos de violência ao entorno e fica complicado. Mas 70 casos, quais as violências que o idoso sofre, além a violência física, mas também tem essa, como você disse, o abandono. Tem o abandono, tem a verbal, que isso agride também muito. Nós recebemos denúncias de locais que atendem idosos, que também não fazem o serviço adequado. O Conselho Municipal do Idoso esteve recentemente visitando uma entidade aqui em Itajaí, e nós vimos que ela não tinha condições, a estrutura do imóvel não tinha condições de acolher o idoso. É negligência a palavra, né? Isso. Às vezes o idoso está acolhido em casa ou está acolhido em algum local específico ou por algum profissional, mas a negligência, a falta de perícia, de preparo e o descaso se torna uma violência física e psicológica. Exatamente, exatamente. Então você pode fazer essa denúncia sim. E aí o CREAS, dependendo do tipo de caso, eles podem fazer uma visita em loco, saber como é que está esse idoso. E se for o caso de tiver que envolver ao Ministério Público ou a polícia, o CREAS toma todas as providências. E ele tem resolvido bastante dos casos que recebe lá. Não é só da violência contra o idoso, né? Porque o CREAS atende mulheres, crianças, né? E eles têm resolvido muitos casos. Às vezes só com uma boa conversa. Às vezes, se você sabe de um idoso que não é aposentado, que tem mais de 65 anos, você pode também indicá-lo para ter o direito a receber o BPC, que é Benefício de Prestação Continuada. E aí ele tem que ter uns pré-requisitos com relação à renda per capita da família. E aí esse idoso ganha um salário mínimo por mês. E tem muitos que não sabem desse direito, não procuram e às vezes exatamente. Acabam se... E aí a família, às vezes o idoso mora, né, com um filho ou com uma filha, e aí a renda per capita dessa família atinge, se eu não me engano, não tenho certeza agora, mas eu acredito que seja 1/4 do salário mínimo a renda per capita. E ele pode usar o direito de ter o benefício da prestação continuada. Todo mês ele vai receber um salário mínimo. Luciano, fala um pouquinho da resolução, sobre os critérios até para essas entidades que querem se cadastrar para fazer o atendimento ao idoso. Então, nós baixamos agora no mês de julho a resolução 001/2017, que dá as instruções para que as entidades que atendem idosos, não só na área da assistência social, nem na área da saúde, mas qualquer entidade que tenha atendimento ao idoso, deve se cadastrar no Conselho Municipal do Idoso. No site da Prefeitura tem um link que é Conselhos Municipais, depois aparece todos os conselhos. Tem o idoso, lá estão
os documentos necessários, a resolução. São vários formulários que têm que ser preenchidos. O conselho vai em loco, visita, faz uma fiscalização e a partir dessa fiscalização, se tiver tudo ok, é emitido um certificado que tem validade para 1 ano. E aí essas entidades que não se cadastrarem, elas não poderão receber nenhum tipo de recurso da prefeitura, através de chamamento público ou não. Então, na verdade, é o principal fator que contribui com as entidades para que elas busquem a proximidade regulamentada. E hoje, os chamamentos públicos da prefeitura, que no caso envolvem idosos, a entidade tem que estar registrada no Conselho Municipal da Assistência Social. Isso já é regra, né? A partir de agora, da resolução, a gente também exige que ela também esteja registrada no Conselho Municipal do Idoso. Então, precisa ter 2 registros. Então, já está superado, então, aquela história de que não vou lá buscar proximidade com o Conselho, nem com o poder público, para não ter que... tem que arrumar aquilo, tem que arrumar isso, tem que normatizar isso. E, às vezes, acaba inibindo a entidade, fica com medo, não quero. Nós não temos a intenção do Conselho, nem temos esse poder de polícia, né, mas não é fechar nenhuma entidade. Como eu te falei, a gente foi visitar uma entidade que não tinha condições. Então, nós fomos lá e instruímos a entidade. Então, nós orientamos para que ela se adeque e continue a oferecer, exatamente. Então, um serviço de qualidade, entendeu? Um atendimento de qualidade. Então, nós fomos lá para fechar a entidade, né? Só que ela tem que se reestruturar. Era uma casa de 2 andares, não tinha acessibilidade, o banheiro não era adequado. Às vezes, a proprietária ela tinha boas intenções de ajudar. E qual foi a reação da proprietária quando viu vocês? É um certo... Quando nós chegamos, ela falou assim, é denúncia? Porque ela já sabia que ela estava irregular e que já tinha havido algumas denúncias, entendeu? Então, a Vigilância Sanitária esteve lá, também deu um prazo para que ela se adequasse, ela está terminando o prazo dela, até nós precisamos ver quais foram os procedimentos que a Vigilância tomou em função disso, né? E ela tem que se adequar, a gente quer que ela continue atendendo, porque isso é bom também para o munícipe, né? Que alguém, que você tem um espaço adequado, que você sabe que o seu pai, o seu avô está sendo bem atendido. Luciano, um último assunto, reforma da Previdência. Parece que 2017 não vá para a pauta no Congresso, mas ela deverá retornar em 2018 ou 2019. O que dá para imaginar de consequência que isso terá para o bem-estar do idoso? Então, hoje, como conselho, nós fizemos uma nota de repúdio, encaminhamos ao Conselho Estadual. O Conselho Estadual encaminhou para o Conselho Nacional do Idoso. E o Conselho Nacional do Idoso encaminhou para o relator da Previdência, dessa reforma da Previdência. É claro que a qualidade de vida do brasileiro tem aumentado e, consequentemente, o tempo de vida também, né? Então, as pessoas hoje estão ficando mais velhas e mais saudáveis e, consequentemente, né, mais ativas. Mas isso também não quer dizer que a pessoa tem que trabalhar infinitamente, né? Eu acho que também tem que ter um prazo aí. Então, a gente encaminhou isso. A reforma da Previdência queria vincular o benefício da prestação continuada, que é um direito do idoso que não tem aposentadoria, colocar nas mesmas regras da aposentadoria. E nós mandamos isso e o relator acatou e vai colocar isso na pauta de votação lá, para não que seja vinculado. Então, o benefício de prestação continuada é um benefício da assistência social e não da Previdência Social. Tem que ficar bem atento para tudo isso. Luciano, nosso tempo está acabando, só se você puder reforçar, não sei se você já tem alguma data já específica para o fórum que acontece em outubro. Não, ainda não, porque eu estou justamente, eu estou dependendo, nós já solicitamos, já fizemos algumas solicitações de orçamento de palestrantes, né? Então, vai depender da agenda do palestrante. Então, nós não marcamos a data justamente porque o palestrante ainda não nos retornou com a agenda dele para que coincida com a nossa. Então, mas vai ser divulgado amplamente, nós vamos caminhar para a Câmara, então se você puder também divulgar aqui, seria interessante. É importante que os idosos participem, né, dessas ações e saibam dos seus direitos
E o fórum é fundamental para que ele tenha esse conhecimento, né? Para que ele saiba o que ele tem de direito e quais são as políticas públicas que tem no município para ele. Luciano, muito obrigado pela participação aqui no Câmara Aberta e nós somos parceiros para ajudar no que for possível na divulgação das ações do Conselho e também no desenvolvimento de políticas Nós públicas. que agradecemos e está aberto o convite para a comunidade, né, de visitar as reuniões do Conselho. Então, toda terceira sexta-feira do mês, na Secretaria de Desenvolvimento Social, no período da tarde. E o Câmara Aberta de hoje fica por aqui. Nós voltamos no próximo.